Boa noite a todas e todos. Obrigado por estarem participando de mais uma atividade aqui do ciclo de palestra Ações e Desafios no Enfrentamento à Covid-19 no Brasil, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Hoje a gente vai ter uma palestra intitulada Políticas de Saúde no Território no Enfrentamento ao Covid-19, Atuação Médica na Periferia Urbana. E para a discussão de hoje a gente vai contar com a participação do Marcos Pedrosa, que é formado pela UFPE, com residência em Medicina de Família e Comunidade pela Unifesp. Ele foi professor de Medicina da UFPE e é médico da Secretaria de Saúde do DF em Planaltina, no Vale do Amanhecer. Também vamos contar com a presença da Rafaela Pacheco, formada pela UFPE, residência em Medicina de Família e Comunidade pela UFPE, mestre em Saúde Coletiva pela UFPE, professora do curso de Medicina da UFPE, médica da Secretaria de Saúde do Recife, no Morro da Conceição. E debatendo a discussão feita pelo Marcos e pela Rafaela, vai ter a participação do Adriano Massuda, formado pela UFPR, mestrado e doutorado em Saúde Coletiva na área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde na Unicamp. Em Curitiba, ele também atuou como secretário municipal de saúde no período de 2013 a 2015, e no Ministério de Saúde foi secretário executivo substituto de 2011 a 2012, e secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em 2015. Ele também é professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e membro da FGV Saúde. Então, para essa discussão de hoje, a gente tem esse grupo bem gabaritado para tratar sobre esse tema, sobre o enfrentamento e atuação médica, né, dentro desse contexto da pandemia. E só deixando um aviso aqui, os estudantes do Instituto de Ciência Política da pós-graduação, por favor, enviem uma mensagem no privado para mim aqui na sala virtual para poder fazer o registro da participação de vocês. E o público pode também fazer perguntas. Essas perguntas podem ser dirigidas na sala virtual diretamente com mensagem privada para mim, e quem estiver nos assistindo pelo Facebook pode fazer pergunta pela transmissão, que eu vou coletando e eu faço a pergunta para os palestrantes depois. Então, feita essa introdução, a gente fica agora com o Marcos Pedrosa iniciando essa nossa discussão. Marcos, obrigado, viu? Boa noite a todos e todas. Muito legal estar com todos vocês aqui. Algumas pessoas queridas que a gente só se abraça virtualmente, né? Com a Rafaela Pacheco, foi minha colega professora lá no curso de Medicina de Caruaru, da UFPE, né? Da Federal de Pernambuco. E o Adriano Massuda, né? Que é uma alegria também poder estar debatendo com ele, né? Então, só uma pequena correção, que minha graduação foi na Estadual de Pernambuco, né, na UPE, né, apesar de boa parte da minha vida, inclusive docente, ter sido na UFPE. Mas vamos lá, a ideia é a gente falar um pouco sobre essa experiência no âmbito local mesmo, né, nos serviços de saúde que a gente atua. Eu atuo numa unidade básica de saúde no Vale do Amanhecer, que é uma localidade, um bairro, para quem não é de Brasília, fica na Planaltina, é bem longe dos riscos do Niemeyer, né? É na periferia da periferia. É uma localidade afastada de Planaltina, né? Que é uma região mais afastada aqui no Distrito Federal, e que tem algumas características. É uma localidade que tem uma ocupação até relativamente antiga, né? Desde os anos 60, mas semi-rural e muito em volta de uma atividade religiosa que existe lá, né, que é a doutrina do Vale do Amanhecer, que é uma associação espiritualista, né, que tem um templo e que foi o primeiro fator de atração de população para lá. É um bairro que ele não praticamente pouquíssima verticalização, né, basicamente casas, tem áreas de ocupação mais recente, né, com moradias precárias também. A unidade básica, né, vocês já devem estar um pouco mais já apresentados, né, um serviço de saúde de atenção primária, né, contato imediato, né, mais próximo da comunidade. Aqui no Distrito Federal, a atenção básica tem algumas peculiaridades, inclusive algumas fragilidades,
que tem nos feito sentir bastante, né? Tem nos faltado algumas ferramentas para uma atuação, ainda mais num contexto de pandemia, né? De epidemia. Eu vou discorrer rapidamente sobre isso para acrescentar, né? Curiosamente, né, a gente está aqui no Distrito Federal, no entorno da esplanada dos ministérios, mas aqui apenas há cerca de 3 ou 4 anos que houve um esforço maior de tentar aproximar o modelo de atenção primária do DF, né, da estratégia de saúde da família, e ainda assim com algumas dificuldades, algumas características. Primeiro, a pouquíssima presença de agentes de saúde nas equipes. Quando eu moro em Brasília há quase 2 anos, né? Me mudei para cá com minha família, né? E quando eu fui começar a trabalhar, eu fiquei horrorizado, né? Porque a minha unidade eram 3 equipes e tinham 3 agentes de saúde, um agente de saúde para cada equipe. E aí eu fui comentar, porque em geral as equipes, historicamente, né? Tem entre 4 a 6 agentes de saúde, né? Que é aquela figura que faz a interface entre a comunidade e o serviço de saúde, em geral é um comunitário, alguém que mora no local, né, e que domina questões específicas aí, culturais, dos fluxos e do cotidiano das pessoas e fazem com que o serviço se aproxime, e como vocês podem perceber, é algo fundamental para a gente fazer vigilância em saúde no território, né, pensar as ações comunitárias. E eu demonstrei minha surpresa, né, com os outros colegas. E aí recebi de volta a seguinte fala: olha, nossa, você tem tudo isso. Tem muita equipe aqui que não tem nenhum. Eu falei, nossa, então, só para marcar aí essa distinção. Então, nesse sentido, é como se o Distrito Federal, a rede aqui, é como se a gente estivesse no futuro, vamos dizer assim, né? No futuro do que hoje é tendência dentro da nova política de atenção básica, do que tem se colocado enquanto modelo, pelo Ministério da Saúde, né, via Secretaria de Atenção Primária, esse modelo que praticamente prescinde de agentes de saúde, que é muito centrado no cuidado médico e muito na atenção individual. Então, é como se a gente estivesse falando de um modelo que para onde se dirige, né, o restante da rede do país. Né? Essa foi a minha sensação desde que cheguei aqui. Então, tem essas características do serviço de saúde. Então, lá na minha unidade, é uma unidade que tem 3 equipes, tem uma característica também que a nossa territorialização, ela é muito, ou seja, o nosso conhecimento, né, sobre o território, ele tem, entre outras fragilidades, uma baixíssima quantidade de pacientes cadastrados, ou seja, os agentes de saúde que temos terminam sendo absorvidos em outras atividades do serviço de saúde, que não o que historicamente sempre foi a atividade principal, que era esse papel quase censitário do agente de saúde, né, de contar a população, entre outras coisas. O agente ele visitava, quando foi pensado o agente, ao longo das últimas décadas, ele tinha um território, né, uma microárea dele, ele precisava visitar aquelas casas, e na prática ele contava, como se a gente tivesse um processo de censo mensal de moradores e também de condições de saúde, né, de outros elementos mais, vamos dizer assim, mais sofisticados, da dinâmica das famílias, né, eles conseguiam trazer tudo isso. E, além de termos muito poucos, os agentes de saúde, para vocês terem uma ideia do processo de trabalho deles na unidade, das 40 horas de trabalho, em geral, eles têm cerca de 12 horas disponíveis para atividades de campo, de à rua, efetivamente, para visitar as casas. Então, o que é que isso produz? O restante do tempo eles estão no apoio de outros processos na unidade de saúde, em atividades que são importantes dentro de um contexto de crescente informatização, né, mas que retira eles dessa atividade junto à comunidade. Né? Então, isso é algo que é importante pontuar. Quando a pandemia do Covid começou, né, quando as medidas aqui no DF começaram a ser tomadas, né, pelo governo estadual, né, governo distrital, a partir do mês de março, né, quando houve as medidas de restrição de circulação de pessoas,
eu terminei me deslocando da atividade assistencial direta dos pacientes na unidade e passei a atuar no teletrabalho. Eu tenho uma doença crônica que me configura como com um risco maior de ter complicações ou formas graves da Covid, e existia um decreto aqui, entre outras medidas do Distrito Federal, para que esses servidores preferencialmente tivessem outras atividades. Naquele momento, a gente pensou que, além de poder, enfim, de eu poder me proteger, né, considerando minha condição de saúde, pudesse desempenhar outros papéis. E aí, o que, que a gente passou a fazer nesse teletrabalho? Estava muito inicial ainda, no começo, né, da mudança na legislação de teleatendimento no Brasil. O Brasil, historicamente, é muito conservador, né, reativo a novas tecnologias na saúde. A, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, aliás, que é quem regula, né, a nossa profissão, mesmo com experiências avançadíssimas nesse campo pelo mundo, e até se a gente pensar países que são continentais e que enfrentam problemas parecidos com o nosso, como China, África do Sul, você vai ter outros países que vão ter formatos de teleatendimento, teleconsulta, segunda opinião, mais desenvolvidos, né? Então, houve algumas portarias que inicialmente davam suporte, depois uma lei federal, e a gente, no primeiro momento, fazia consulta compartilhada por telefone, com enfermeiros, com unidades que estavam sem médico, e a gente ficava fazendo um trabalho de telemonitoramento, que é o que hoje, né, algo que tem me tomado bastante tempo, né, na verdade é o principal do meu trabalho no cotidiano, o telemonitoramento dos pacientes que eram atendidos na unidade, né, com sintomas respiratórios, com quadros gripais, né. Então, a gente, dentro da equipe, a equipe, para se organizar no enfrentamento, as duas equipes, né, os dois médicos que estão na equipe compuseram dois grupos diferentes, né, que se revezam. Um grupo fica no atendimento dos sintomáticos respiratórios e o outro médico fica mais à disposição das outras demandas da unidade. A unidade teve uma restrição enorme de atendimentos programados, porque isso, inclusive, é um problema, né? Basicamente, se continuou com os atendimentos de pré-natal, acompanhamento do crescimento das crianças e aquele acompanhamento dos pacientes já crônicos, que fazem uso de medicação de uso contínuo, que a gente vem mantendo. Mas a livre demanda para queixa sideral tem sido desestimulada. A unidade ela tem uma estrutura física precária, com pouca circulação, né, de ar, sem janelas, então, até como medida também de não ser um local com aglomeração, né, com maior vulnerabilidade ainda para os trabalhadores, essas medidas foram adotadas. Então, a gente tem crescentemente atuado muito nesse telemonitoramento e na parte de vigilância em saúde, a gente chama, dos pacientes com Covid. Então, inicialmente, a gente fazia basicamente, a gente tinha um web formulário, que tem até hoje, né? Qualquer paciente que era atendido lá com febre e outros sintomas, meu colega, né, um dos colegas, ele preenchia lá, as colegas preenchiam lá o formulário e eu conseguia ter as informações. Aqui em Brasília a gente usa o ESUS, né, o prontuário eletrônico, e eu consigo usar ele remotamente da minha casa. Eu uso uma plataforma de teletrabalho do governo estadual, que consigo acessar o prontuário do paciente aqui da minha casa. Tem uma dificuldade, porque aí é questões mais da TI, que a minha unidade, como a conexão da internet é ruim, a opção lá foi utilizar o ESUS offline, com um servidor físico local. Tem um HD lá, onde os prontuários ficam lá, e eles sincronizam com o servidor da secretaria periodicamente. E aí, nesse processo, há uma perda de dados, então eu termino perdendo boa parte da informação da consulta, mas eu consigo registrar no prontuário, consigo acessar datas de atendimento e motivos de consulta. Já é uma informação que remota ajuda bastante. E, crescentemente, a gente foi assumindo um papel junto quase de apoio local da vigilância epidemiológica. Como o volume de casos, né, de Covid vem crescendo enormemente, obviamente não tem equipe de vigilância que dê conta
de fazer investigação e acompanhamento de todos esses casos, né? Então, a vigilância passou a enviar para a gente semanalmente os pacientes notificados daquela semana, e eu faço contato também telefônico para preencher as lacunas de informação, né, das notificações, ver desfecho e acompanhamento também de casos mais antigos. Acho que, em relação à mudança da dinâmica do trabalho, acho que tem um pouco isso. Tem um desafio grande, que é o crescente, é o adoecimento, né, dos trabalhadores. Tem muita, seja pela Covid, como por outras questões, né, inclusive da ordem no campo da saúde mental, porque tudo isso que a gente está vivendo traz muito medo, incerteza, muitas questões que produzem sofrimento e que também estão relacionadas em alguns casos, afastamento do trabalho. E em alguns momentos a unidade fica, para quem está lá localmente, os colegas têm relatado sobrecarga pelos afastamentos, né? Vai avisando aí o tempo, viu, Carlos? É, então, na prática, né, das dificuldades que a gente tem tido para atuar, né, durante muito tempo, aliás, até o dia 10 de junho, né, as unidades de saúde estavam cumprindo um papel, né, pouco confuso, vamos dizer assim, um pouco subutilizado, para usar uma palavra melhor, dentro do plano de contingência aqui da unidade, né? A secretaria, no que a Secretaria de Saúde chamou de testagem em massa, né, a opção foi de organizar pontos de testagem, que eram drive-thrus. Então, você imagina que você já tem o primeiro elemento de exclusão social na testagem. Então, você não tem carro, né? Como é que você vai fazer o drive-thru para fazer o teste, né? Essa testagem por drive-thru começou no plano piloto, que fazia até algum sentido ter uma intervenção aqui, que o plano piloto, justamente por ser uma região, foi a região que inicialmente concentrou a maior quantidade de casos, já foi superado por outras regiões aqui no Distrito Federal, mas foi inicialmente onde tem uma concentração de casos. Então, imagine, o paciente ele tinha um quadro gripal, um quadro suspeito, ele procurava um serviço de saúde e ele não, a gente monitorava, mas não conseguia realizar teste. E aí ele muitas vezes ia lá, entrava na internet, né, agendava o teste dele no drive-thru, que ainda não era livre demanda, era por agendamento, e realizava lá. No local do drive-thru, ele recebia um resultado eventualmente positivo e era orientado a procurar o serviço de saúde para o restante das orientações. Então, veja a fragmentação do cuidado, né? Da atenção. Você fazia o paciente se deslocar, no local da testagem, ele não conseguia receber atestado médico, muitas vezes necessário, se é um trabalhador, né? E a própria comunicação que aquele paciente foi positivo levava alguns dias, porque era digitalizado aquele teste, né? Depois enviado via processo eletrônico para a gente. Então, você já tinha uma perda da informação. E você não tinha nem SUAB, né, o exame, o RT-PCR, né, que é aquele cotonete, né, no nariz. Estou me esforçando para tirar aí a linguagem tão médica, né, entendendo que a gente está conversando no IPOL. Sei que em tempo de Covid está todo mundo, né, já mais próximo dessas informações, mas a gente está sendo menos cifrado, que é um teste que é mais indicado no quadro, na fase inicial da doença, né, entre o terceiro e o oitavo, né, dia de sintomas, e menos ainda o teste rápido. Então, imagine. Então, você não tinha isso disponível. Só passou a estar disponível para a população, nas unidades de saúde, pelo menos na nossa unidade, a partir do dia 10 de junho, né, desse mês. Então, a gente tinha ainda por cima essa fragmentação. Ainda tem muita confusão, principalmente na relação com os pacientes que são trabalhadores, né? A gente está num momento em que há um enfraquecimento, né? Trabalhista, né? Da legislação trabalhista, e os trabalhadores um pouco acuados, né? Nas relações de trabalho. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente também tem tido que lidar com
com as exigências meio estapafúrdias, né, dos patrões, né, exigindo testes confirmando que a doença já acabou, né, o que não é indicado, né, ou coisas dessa natureza. Na nossa unidade, a gente termina fazendo muito mais esse papel da vigilância, Só e as para equipes que estão na... Oi, só pedir Carlos. para só para ir encerrando, porque está chegando o tempo, tá? Ok. Beleza. Então, resumindo, né? Então, a unidade ela tem assumido cada vez mais as atividades de apoio local da vigilância e saúde, né? A partir dos casos notificados. O trabalho que a gente fazia no começo, ainda que à distância, né? Eu fazia teleorientação, então tinha minhas listas de pacientes crônicos, então eu ligava para os pacientes, às vezes um paciente que tem diabetes, que fazia uso de insulina, a gente conseguia ajustar a dose por telefone, tirar uma dúvida sobre alimentação e tal. Isso tem ficado cada vez mais em segundo plano diante das crescentes demandas de apoio à vigilância. E, obviamente, é algo que nos preocupa, porque não só tem a pandemia, né? Os outros agravos, as outras doenças estão aí e acho que necessitam de cuidado. Se a gente não garantir atenção para elas, a gente vai pode até enfim, ter alguma ação sobre mortalidade ou ação sobre a Covid, mas você vai estar aumentando morte por outras causas, adoecimento por outras causas. Então, acho que da atuação da gente aqui no Distrito Federal, acho que era isso que eu tinha para trazer, muito esse papel mais próximo da vigilância e essas dificuldades de uma atuação mais comunitária, que deveria ser um papel bem importante aí para pensando em serviços de atenção primária, né, coletiva. Mas é isso. Obrigado, Marcos. Valeu. Rafaela, você está com a palavra. Muito obrigado por aceitar participar aqui também, viu? Fique à vontade. Vocês me escutam, gente? Sim, sim, tá ótimo. Ai, que bom, acho que ficou melhor assim, né? Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar fazendo parte dessa discussão, né, com duas pessoas que eu tenho muito amor e admiração, que são Marcos e Adriano. Mando um cheiro bem carinhoso para cada um deles, né? Parceiros aí de muitas lutas, de muitos frontes aí do SUS. Esse é mais um, né? Sabidamente dos mais desafiadores, né, das nossas vidas, né? Como vocês colocaram, né, eu sou Rafaela Pacheco, também queria agradecer, né, já também à Universidade, à UNB, né, à Universidade de Brasília e ao IPOL, né, pela oportunidade, é uma grata oportunidade, né, da gente conversar sobre um tema tão relevante à luz da ciência política, né, a gente precisa muito desse olhar e desse aprofundamento a partir do lugar da ciência política, e aí eu agradeço também especialmente à professora Michele Fernandes, que foi quem me fez esse carinhoso convite, né? Eu sou Rafaela Pacheco, sou médica de família e comunidade, sou sanitarista, sou professora, né, do curso de medicina, né, já trabalhei, inclusive, com o professor Marcos, ainda temos muita saudade dele, né, lá em Caruaru, né, e estou presidenta da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, né, acredito que eu falo desses 4 lugares, né, quando eu me coloco nessa perspectiva de pensar essa ação do território, né. E eu poderia começar, talvez, médicos de família e comunidade, é importante a gente dizer, sobretudo o pessoal da ciência política, né, médicos e médicas de família e comunidade adoram contexto. A gente não consegue começar a conversar sem falar de contexto, né? Então, acho que é importante a gente também falar um pouco do lugar que eu estou, né, na perspectiva da atenção primária à saúde em Recife, né? Recife, a região metropolitana de Recife tem pouco mais de 4 milhões de pessoas, né? O município do Recife gira em torno de 1.600.000, 1.600.000 pessoas, né? Nós temos uma atenção primária aqui em Recife, um modelo que é misto, ele tem tanto a estratégia de saúde da família, quanto as equipes do antigo PARTS, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Então, a gente tem equipes, né, de agentes comunitários de saúde, e que gira em torno de 13,6%, que é uma equipe um pouco diferente da estratégia de saúde da família, na medida em que ela está composta pelos agentes de saúde e por uma rede de alguns médicos específicos e uma enfermeira ou um enfermeiro à frente dessa equipe, né?
A estratégia de saúde da família ela responde por 59,12%, os últimos dados que eu colhi, né? Aqui em Recife, nós temos hoje 278 equipes, né? Atuando no município. É uma rede robusta, é uma rede antiga, né? É uma rede que tem, naturalmente, muitas dificuldades, né? Mas é uma rede que tem uma penetrância e uma capilaridade na cidade relativamente muito boa, né? Comparando à luz de outros modelos e de outras políticas de atenção primária, pensando na perspectiva de outros municípios, outros estados, né? Especificamente, a gente responde, né, a partir desses números por 72,74%. Esse número gira quando a gente retira a estratégia PAC, se fala só de saúde da família, mas nós estamos falando de equipes de atenção primária que tem uma cobertura de 72%. Diminuindo as equipes PACs, a gente chega a um pouco mais de 50%, né? Esses números também são discutíveis, né? Mas gira em torno desse lugar aí. Eu trabalho numa unidade de saúde da família chamada José Bonifácio dos Santos, no Morro da Conceição, em Recife. O Morro da Conceição é uma comunidade muito antiga e que possui uma presença muito forte na cidade, tanto na perspectiva da religiosidade, lá se encontra um santuário, que é o Santuário do Morro da Conceição, né? E uma quantidade enorme de outras religiões, né? Evangélicos pentecostais, terreiros, alguns terreiros de Umbanda especificamente, algumas outras religiões também. Um lugar também que se destaca. E aí tem a famosa Festa do Morro, que é bem famosa aqui na cidade, é um feriado importante, que as autoridades políticas elas sobem no morro e pedem a bênção às matriarcas do morro, às mulheres, sobretudo os homens dessa comunidade, né? O professor Marcos, que é pernambucano, bem sabe dessa realidade, né? Deve lembrar. E também nós temos uma atmosfera política, de disputa política, de conscientização política muito grande nesse bairro, né? É importante destacar que esse bairro é bastante numeroso, e nós temos em cima, lá nessa parte de cima do morro, a gente tem uma unidade de saúde da família com 2 equipes, na qual eu sou inserida, né? Temos uma unidade embaixo, essa unidade é uma unidade também que faz o atendimento de alguns moradores também, moradoras do Morro da Conceição, e uma unidade atrás do Morro da Conceição também, que responde por uma parte desse morro. Então, falar do Morro da Conceição, o bairro, é falar da atuação de 3 unidades de saúde da família, né? Então, nesse sentido, e aí nós temos residência, né? Nós temos uma realidade um pouco diferente dessa que Marcos coloca, né? Somos 12 microáreas e apenas 2 dessas microáreas estão descobertas. Então, minha equipe, eu tenho 6 microáreas, respondo por 6 microáreas, né, junto com a minha equipe, e dessa equipe, apenas uma unidade, uma microárea, perdão, ela está descoberta. Então, eu tenho 5 agentes comunitários de saúde em atividade, né? Nós, inclusive, fizemos uma divisão interna, de modo que esses agentes comunitários que estão perto dessa área descoberta, eles assumem os cuidados e o contato com os usuários e usuárias. Então, nós temos um relativo conforto do ponto de vista burocrático, de presença do território, né, do agente comunitário de saúde, né? A gente também recebe, nós temos um núcleo de atenção, né, um núcleo de apoio à saúde da família, uma equipe NASF, e nós temos o NASF Residência, além da residência de medicina de família e comunidade. Também recebemos residentes de neurologia, recebemos residentes de clínica médica, eventualmente também temos campo aberto para receber residentes de psiquiatria, e quem vê assim, colocando, parece que nós temos uma unidade absolutamente enorme, né, bem confortável, não é o caso, né? A gente tem um processo histórico aqui no Recife de uma aceleração, para vocês terem uma ideia dessa política de atenção primária, para vocês terem uma ideia, no início dos anos 2000, Recife contava com pouco menos de 20 equipes de saúde da família. Então, nós estamos aqui em 2020 com 278 equipes, né? Então, foi uma boa parte dessas equipes, ela se estruturou a partir do ano 2000 até o ano de 2010, a gente teve um grande boom, né,
surgimento de equipes de saúde da família e a própria questão da requalificação dessas unidades, mas ainda com o grande desafio dessas unidades numa urbanização completamente desorganizada como a cidade do Recife tem, né? Essas unidades, elas são, em alguma boa quantidade, casas um pouco mais precárias, pequenas, com pouca possibilidade de expansão, com espaços mais minúsculos, então com um tanto de questões estruturais que são importantes de serem avançadas, né? Com o advento aí, com o avanço da epidemia da Covid, a gente teve, né, como todo o país, né, a gente teve, e o mundo, né, a gente teve uma dificuldade enorme, um despertar que foi relativamente rápido para tentar reorganizar os nossos processos de trabalho, né? Uma vez colocado já no início de março o anúncio dessa pandemia, a gente teve uma questão com o processo de trabalho que precisou ser reorganizado, né? E aí, nesse sentido, permaneceu esse desafio dos espaços serem minúsculos, né? No momento onde a gente precisava de ar circulando, né? De unidades com infraestrutura mais adequadas. Então, houve uma reorganização do processo de trabalho por parte das equipes. Então, nós, lá na equipe do Morro, a gente prontamente construímos, junto com os residentes, nossos residentes e a própria equipe, nós reorganizamos rapidamente o processo de trabalho, garantindo o que a gente chamou inicialmente de teleacolhimento, que na realidade era uma tentativa de montar uma rede telefônica com os números e WhatsApps, né, e rede WhatsApp dos nossos agentes comunitários de saúde, né, e uma massificação do número da unidade de saúde na medida em que a gente fosse oferecendo essa possibilidade para os comunitários, tentando garantir que eles ficassem em casa o máximo possível, né? Então, essa foi uma questão que foi funcionando. Então, hoje a gente tem funcionando tanto que a gente tem, inclusive, uma dificuldade. Uma linha telefônica só para a unidade, ela tornou-se muito pouco. Então, a gente tem tanto uma necessidade da linha telefônica para construir o mapa que desde o início de março a gente vem fazendo, e a gente fez uma planilha Google, né? E a gente foi alimentando essa planilha esse tempo todo, com nomes, cartão SUS, informações relevantes na perspectiva de suspeita de Covid, e a gente vem fazendo esse monitoramento de 24 ou 48 horas, a depender do caso de cada pessoa, a depender de seus sintomas, de seu estado atual de saúde. Então, a gente vinha manejando isso desde esse início, e, ao mesmo tempo, também atendendo telefonicamente às demandas que a gente está chamando de demandas inadiáveis, né? Afinal de contas, um tanto de outras pessoas que não estão com sintomas de Covid permanecem necessitando dos cuidados da unidade. Então, apesar de toda a nossa orientação de que se fique em casa o máximo possível, a gente seguiu com um trabalho com os agentes de saúde, né? No sentido de garantir essa rede telefônica e visitas breves, sem grandes contatos por conta do risco de contágio, mas que garantissem o monitoramento desse território mais ativo, né? E aí a gente tem as situações que são trazidas pelos nossos agentes de saúde, né? Seja via WhatsApp, ou por telefone, ou por visitas, com essas demandas que apareciam e eclodiam no território. E também a gente vinha seguindo com a unidade aberta, e continuamos, né, dessa forma, atendendo às demandas que a gente entende que são as demandas inadiáveis. Então, demandas de hipertensão e diabetes de pacientes descompensados, né? Então, a renovação de receita a gente tenta garantir que seja de forma, né, que se consiga garantir o telefonema, que se consiga garantir de alguma forma que alguém que não tenha tanto risco de Covid, ela consiga pegar essa prescrição, e aí a gente tem esse registro de prontuário, o Recife usa o SUS também. As demandas de pré-natal, que nós também nunca interrompemos, né? A gente entende que essa demanda também não poderia parar. As demandas de Hansen e TB, que também precisam de um olhar mais aguçado. Em algumas situações, a gente conseguia resolver as demandas por telefone, garantir que um portador levasse as medicações, mas em um tanto de outras situações a gente precisou reavaliar de fato, e avaliar e ouvir o que estava acontecendo. Demandas inadiáveis de saúde da criança, também nesse exercício de evitar que essas crianças fossem com suas famílias em hospitais por demandas que pudessem ser resolvidas na unidade, e as demandas, e aí, muito crescentes de saúde mental, né, e que vem ocupando muito
do nosso tempo, inclusive, sobretudo nessas últimas semanas. É uma coisa que vem nos preocupando bastante. E a saúde mental, eu falo das síndromes psiquiátricas de uma forma geral, do sofrimento psíquico, né? E das demandas de álcool e outras drogas, né? Que é uma coisa que também vem nos preocupando bastante, né? Recife, de algumas semanas para cá, tomou uma decisão de centralizar os seus atendimentos Covid. Então, a gente teve, diante da pouca disponibilidade de equipamentos de proteção individual e da massificação dos atendimentos em unidades descentralizadas na cidade toda, a gente precisou rediscutir a garantia desses equipamentos de proteção individual para todos e todas os trabalhadores que estivessem se expondo a pacientes sintomáticos. Então, se optou por nós temos 8 distritos sanitários, então cada distrito sanitário ele tinha nas suas unidades mais adequadas, mais espaçosas, que tivessem um acesso melhor para o distrito sanitário como um todo, foi alojado ali os atendimentos, as unidades provisórias de atendimento a sintomáticos Covid. Então, nós temos 2 por distrito sanitário, e esses trabalhadores, eles vão sendo trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem uma escala de atendimento, né? Essa escala, as pessoas elas cumprem uma carga horária de ou 7 da manhã até 1 da tarde, ou de 1 da tarde até 7 da noite, de modo que essas unidades estão funcionando de 7 da manhã às 7 da noite, algumas estão funcionando até às 9, e para garantir esse aporte de atendimento Covid com a garantia de equipamentos de proteção individual para todas as pessoas que tivessem no momento desse atendimento, tentando garantir, inclusive, uma otimização do uso desses equipamentos de proteção individual, né? Outra iniciativa daqui da cidade foi o Atende em Casa, que é um aplicativo cujo objetivo é o de fazer educação em saúde, esclarecer as pessoas as questões relacionadas a seus sinais e sintomas, e também garantir um monitoramento desse território numa perspectiva eletrônica e do município como um todo, né? Esses dados, eles também vão sendo fornecidos, e isso foi um processo de aprendizagem tanto da gestão quanto da próprios distritos sanitários e dos trabalhadores e trabalhadoras, de garantir que essa informação ela chegasse em tempo hábil e a gente conseguisse olhar para esse mapeamento, alimentar as nossas planilhas que já vinham em andamento, né, e garantir um aporte mais adequado de monitoramento, de vigilância ativa desses territórios, né? Essa vem sendo a experiência que a gente tem aqui em Recife, né? Nós temos alguns desafios, né, como não poderia deixar de ser. No meu ponto de vista, a gente está enfrentando essa epidemia num momento muito ruim da atenção primária, seja pelas questões financeiras, seja pelas questões políticas, né? A própria emenda constitucional que congela os gastos com a saúde e com a educação, que vem ferindo de morte o SUS esse tempo todo, né? Então, e vem tendo desdobramentos importantes e preocupantes na atenção primária, vem nos ofertando desafios extras, não bastassem todos os desafios que uma pandemia dessa magnitude já nos oferece, né? Pernambuco vem testando muito pouco, a gente sabe que a gente tem uma notificação, o Brasil é um dos países que menos notifica no mundo, e Pernambuco é um estado que vem notificando pouco também. E mesmo nessa pouca notificação, a gente tem aí uma quantidade muito importante de casos, né? Houve uma diminuição das filas, né, da fila de espera de internamento em UTIs, agora recentemente, há poucos dias, né, mas tivemos agora o encerramento do lockdown e uma reabertura gradual do comércio, que vem nos preocupando bastante, né? Fora isso, nós temos agora um imenso desafio, que é o que estão chamando de quarta onda, né, que não é mais uma coisa futura, essa questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? E, mais notadamente, dos casos de saúde mental, vem tomando uma proporção muito preocupante, né? Isso vem nos deixando bastante exaustos, né? Enquanto trabalhadores e trabalhadoras. E, ainda mais, né, essas últimas semanas, a gente percebendo aí, nessa perspectiva também de vigilância ativa do território, de vigilância epidemiológica no território, a questão das arboviroses, né? Então, o meu território mesmo, nós estamos com dezenas de casos, tanto de dengue quanto de chikungunya, né? Então,
Aqui em Recife nós estamos num momento de grandes chuvas, né? Então é um momento, quem trabalha em comunidade, sobretudo em comunidade de morro, sabe da fragilidade e da vulnerabilidade que as pessoas ficam nesse momento, né? Então, com áreas de possibilidade de desabamento de barreiras, então isso é uma coisa muito dramática, que passou um tempo sem ter e agora, infelizmente, vem retornando bastante, né? E, afora isso, essa questão das arboviroses vem nos preocupando bastante, né? Então, os desafios, eles vêm muito nessa perspectiva, né? Eu queria saber só quanto tempo mais tem, se a gente vai seguir na discussão, eu queria falar... Uns 2 minutinhos para encerrar. Pronto. Então, para encerrar e a gente continuar a discussão, que eu ainda teria um bocado de coisa para acrescentar, mas fundamentalmente achei importante a gente fazer, né, essa descrição aí de como é que a gente está lidando com essa questão no território. Eu penso que a gente ainda poderia otimizar muito a potência do trabalho da atenção primária, né? Infelizmente, a gente tem uma falta de comando nacional gritante, né, que nos coloca numa perspectiva de pauperização do nosso trabalho, né? E de uma desvalorização, na verdade, um não reconhecimento de uma potência que está ali em vivo, né? Então, a gente tem uma falsa dicotomia também entre as discussões relacionadas à saúde coletiva e à medicina de família e comunidade, né? Um momento desse, como que a gente está vivendo, de pandemia, ele é um momento que nos ensina isso de forma muito pungente, né? Então, a gente perceber que as discussões e os nossos saberes, as nossas competências relacionadas à territorialização, à vigilância epidemiológica, a vigilância ativa no território, a construção de olhares complexos, de mapeamentos mais complexos. Isso é uma coisa que não pode estar apartada do trabalho na atenção primária. E, da mesma forma, as ferramentas do método clínico centrado na pessoa, né, que é algo muito caro para quem trabalha com medicina de família e comunidade, a própria discussão de prevenção quaternária, né, que é um termo também que a gente trabalha bastante, né, que é a questão da gente tentar garantir um olhar e uma proposta terapêutica que tenha o mínimo de medicalização possível, ou tentar medicar menos o que não precisa ser medicado, tentar garantir bom aporte de medicação para as coisas que, de fato, precisam ser medicadas, e tentar pensar isso de uma forma com uma sabedoria maior, numa perspectiva científica e numa perspectiva de cuidado, né? Nós tivemos essa discussão da cloroquina, que ainda não passou, né? Então, todo o Brasil acompanhou essa saga, né? E isso fala de uma eu diria que uma sensação de impotência que os profissionais e as profissionais de saúde vêm tendo com esse lugar dessa pandemia, né? Com esse lugar de enfrentar essa quantidade toda de mortes, né? São mortes que elas são desiguais porque nós temos uma sociedade desigual, né? E quem trabalha em comunidade de baixa renda, né? E que lida especificamente com as vidas que não importam, né? Porque nós temos as que importam e todo um aparato de proteção e garantia de direitos para essas pessoas, e temos as vidas que não importam, né? Que, notadamente, é a boa parte das pessoas com as quais eu lido e das quais eu cuido, né? Então, para encerrar, eu colocaria isso. Acho que a gente tem muito ainda a aprender, né? A nossa abordagem comunitária, ela é tão cara para a medicina de família e comunidade como é cara para a saúde coletiva, né? E essa é uma interface muito importante que a gente está precisando manejar ainda mais agora nesse período, tanto de pandemia quanto de pós-pandemia. Aí queria encerrar para a gente debater agora e estou à disposição aí para as perguntas. Obrigado, Rafaela. Valeu. Então, passo agora a palavra para o professor Adriano Massuda. Agradeço também pela participação aqui, Adriano. Então, pode ficar com os comentários agora. Bom, boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também, em nome da Michele Fernandes, que fez o convite diretamente. Cumprimentar meus queridos amigos Marcos Pedrosa e Rafaela Pacheco, com quem a gente teve uma história comum de militância no movimento estudantil, e acho que quando a gente coloca esse tema do trabalho médico na periferia das grandes cidades, acho que esse é um primeiro aspecto comum que eu acho que é interessante destacar,
quando a gente analisa a perspectiva do trabalho médico, né, que é um trabalho militante. E a gente tem uma militância no Brasil que fez com que a gente construísse esse sistema de saúde. Esse sistema de saúde, o SUS, ele não caiu do céu, né, ele foi produto de uma construção do movimento sanitário brasileiro. E no momento que a gente vive no país, eu acho que é importante reafirmar isso, né? Enfim, a ameaça à democracia que a gente está vivendo é uma ameaça também ao sistema de saúde. O sistema de saúde ele foi fragilizado nos últimos anos por políticas de austeridade. Acho que na fala dos dois a gente pode pegar um pouco isso. Uma parte, a riqueza das experiências, né, o que o SUS nos permitiu expandir de serviços, construção de um modelo bastante sofisticado de atenção primária que une, né, essa ação clínica com a ação de saúde coletiva. Isso é único no Brasil. A gente tem equipes multiprofissionais, com médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, com apoio de núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, com equipes específicas para populações, para determinados grupos populacionais, como população em situação de rua, população indígena, população privada de liberdade, né? Enfim, equipes de saúde da família que trabalham nas cadeias e prisões, enfim. E isso num contexto, né, de expansão, de ampliação de um sistema de saúde bastante generoso. Por outro lado, né, independente do momento que a gente vive agora, a realidade brasileira é de que esse avanço ele se deu com bases frágeis. Bases frágeis, acho que quando a gente está discutindo num departamento de ciência política, é importante colocar essas discussões, porque acho que é onde a gente também precisa fazer essa discussão. A discussão do SUS não pode ser só do movimento sanitário brasileiro, só do campo da saúde coletiva. Ela tem que ser da ciência política, tem que ser da política econômica, enfim. E eu acho que a fala, tanto do Marcos como da Rafa, trazem essas questões de a gente, por um lado, ver o quanto foi possível expandir, avançar e construir um modelo interessante, por outro, as dificuldades estruturais que nós temos, as realidades distintas entre duas grandes cidades, né, a periferia de Brasília, a periferia de Recife, né, Recife com uma história, uma tradição de saúde pública que fez com que o modelo pudesse ter mais recursos, né, então tem mais agente comunitário de saúde, a equipe tem a unidade básica, apesar de problemas de infraestrutura, conta com residente não só de medicina de família, residente de psiquiatria, clínica médica. Isso é muito interessante, né? Pouquíssimos países no mundo têm isso, né? Por outro lado, em Brasília, é uma história mais recente de construção de um modelo de atenção primária. E olha que coisas interessantes. Recife é o maior gasto per capita público em saúde que a gente tem no Brasil. Isso não foi suficiente para a gente construir um sistema de saúde inteligente. Um sistema de saúde inteligente tem base de atenção primária, porque é onde você consegue resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população. O que eu acho que é interessante da fala do Marcos, e acho que isso também reflete um pouco, né, a discussão que a Rafa colocou no final, nós, nessa pandemia, vamos ser estudados como um caso, né, de um país de exemplo a não ser seguido. Como fazer tudo errado do ponto de vista da coordenação nacional de uma resposta. Uma pandemia, ela precisa de uma eficiente capacidade de coordenação do sistema de saúde, mas também uma capacidade de coordenação do conjunto, né, de setores da sociedade que são afetados por uma pandemia. Então, você tem um sistema que precisa funcionar, mas você também tem que ter outras ações. E, infelizmente, a gente não teve né, uma coordenação adequada, não está tendo, melhor, uma coordenação adequada, mas, além disso, há agravantes. Né? A gente não utilizou a capacidade, como a Rafa colocou,
né, que se sente que o trabalho da atenção primária foi subestimado, houve um processo começa em 2015, né, com as políticas de austeridade, mas que se acentua com o governo Bolsonaro na gestão do Mandetta, de desestruturação de programas, de políticas bem-sucedidas, né? O Mais Médicos, acho que talvez seja o maior exemplo. Se a gente tivesse o Mais Médicos com 18 mil equipes de saúde da família, 18 mil médicos que trabalhavam nas equipes, a gente teve uma perda aí de algo em torno de 8 mil, 9 mil que não foram repostos na interrupção da cooperação com o governo de Cuba. Se a gente tivesse, o Marcos colocou bem o trabalho dos agentes comunitários, a Rafa também reforçou isso. A gente tem 280 mil agentes comunitários de saúde no Brasil. Se esses agentes comunitários de saúde estivessem trabalhando de maneira articulada com as equipes, o Brasil, sem dúvida, poderia ter uma outra resposta para conseguir fazer diagnóstico precoce de casos, para fazer segmento de contatos. Numa epidemia, você não trata uma epidemia com hospital. O hospital é importante ampliar leito, porque é uma epidemia grave, tem um número grande de pessoas de pacientes que se tornam graves e precisam de leitos hospitalares, precisa ampliar. Mas você não responde uma epidemia com um hospital. Você responde a epidemia com ação de saúde pública, né? E a atenção primária é o espaço privilegiado para implementar esse tipo de ação. Então, o segmento de contatos a gente faz de rotina para tratar tuberculose, para tratar meningite, para tratar uma série de doenças infecciosas. Por que não está fazendo para a Covid? De fato, então, teve uma fragilização do SUS, teve uma fragilização da política de atenção primária, mas eu dou um passo além e que aí eu acho, já vou provocar meus dois colegas para fazer uma discussão que eu acho que vocês fazem também, que é o campo de atuação da medicina de família e comunidade. Acho que a gente teve, né, um governo que colocou a atenção primária como prioridade, criou uma secretaria para atenção primária, mas o foco que deu para essa atenção primária foi um foco eminentemente clínico, que é importante. A gente precisa qualificar a nossa clínica na atenção primária, sem dúvida. Agora, fez isso menosprezando ou colocando sombra nos outros papéis que são fundamentais do trabalho no território. E acho que essa epidemia veio revelar, né, a necessidade da gente ter uma atenção primária que trabalha sobre o território, com ações de saúde pública, com capacidade técnica para executar ações de saúde pública. Teve uma parte da fala dos dois também que foi muito interessante, essa questão da reorganização do processo de trabalho, né, de você utilizar o teleatendimento para fazer telemonitoramento de casos, seja de pacientes com sintomas respiratórios, mas também dos outros problemas de saúde que são tratados na atenção primária. Mas, na fala do Marcos, me parece que esse é um movimento muito mais endógeno ali da equipe se organizando. Na fala da Rafa, me parece que isso tem um trabalho endógeno também da equipe, mas tem uma certa orientação da Secretaria de Saúde de orientar essa reorganização. Recife dá um passo além em construir, organizar módulos avançados, que a gente possa chamar assim, para o atendimento de pacientes COVID. Enfim, eu acho que tem uma reorganização que é endógena. Imagine se a gente tivesse feito isso com uma coordenação nacional orientando nossas equipes de atenção primária vão fazer ações sobre o território para diagnóstico precoce, isolamento, né, dos casos, segmento dos contactantes. Por mais que a gente tenha escassez de testes, esse é um problema de falta de planejamento, mas se a gente fizer só com os sintomáticos respiratórios, colocasse em quarentena, fazer o segmento dos contatos, isso já nos daria uma outra condição de resposta a essa pandemia. O Brasil, isso que a gente tem que lamentar e também aprender com essa experiência, né? O Brasil vai ser visto como exemplo do que não deve ser feito,
mas poderia ter dado exemplo para o mundo do que como tratar uma epidemia de maneira diferente. E acho que isso aí também a gente acho que deve fazer uma análise crítica em relação às orientações que a OMS passou. A OMS acho que também menosprezou o papel da atenção primária. Se a OMS tivesse feito um enfoque, né, do papel que a atenção primária tem para o atendimento clínico, acho que talvez seja o de menos nessa questão da pandemia, mas mais para essas questões, né, de saúde pública, de segmento de contatos, a gente poderia ter tido talvez uma outra capacidade de enfrentar essa pandemia. E o Brasil poderia ser exemplo para isso, né, utilizando a estrutura que nós temos de atenção primária. Eu não quero me alongar mais muito, mas eu só quero comentar aqui também essa questão que tanto a Rafa e o Marcos colocam. Rafa, me desculpa de chamar você de Rafa, porque é intimidade. A professora doutora Rafaela Pacheco, que eles colocaram assim, o que vem de desafio de futuro, né? Isso vai exigir da sociedade brasileira uma compreensão da necessidade de ter um sistema público forte, uma atenção primária forte, mas também inovadora. A nossa atenção primária não dá mais só para ser programática, ela tem que se alimentar nesses bons referenciais que a medicina de família construiu, que a Rafaela colocou bem, essa questão da clínica centrada no paciente, da prevenção quaternária, mas também beber, né, dos saberes construídos no campo da saúde coletiva brasileira, e aí também a gente construiu uma série de inovações. Mas fazer o acoplamento da atenção primária com a saúde coletiva não é uma coisa tão simples. Fazer o acoplamento do trabalho da vigilância epidemiológica com as equipes de atenção primária também não é uma coisa trivial, não acontece no dia a dia. A gente precisa reinventar esse jeito de trabalhar na atenção primária, precisa inovar bastante no jeito de organizar serviço. Então, a gente demonstrou uma capacidade de fazer essa reorganização da assistência, que foi feita num curto espaço de tempo, demonstra que é uma rede com alta capacidade de promover e implementar inovações, e acho que esse é o desafio que nós vamos ter que fazer para enfrentar os desafios que vêm pela frente, né? Que é uma alta carga de doenças transmissíveis, que acho que podem, além das não transmissíveis, como a Rafaela colocou bem, mas as transmissíveis também, né? A gente está tendo baixa de cobertura vacinal, então pode ter retorno de doenças que estavam sendo controladas. Então, a gente vai ter um conjunto de problemas de doenças, agravos de saúde mental, violência, essa questão, né, do impacto econômico que isso vai ter para a sociedade. Para a gente enfrentar essas coisas, é preciso ter política pública, é preciso ter sistema de saúde público, é preciso ter uma atenção primária forte, e para ter atenção primária forte, é preciso investir nos trabalhadores da saúde. A atenção primária se faz com o trabalho individual, ainda que a gente possa utilizar de tecnologia digital para fazer atendimento à distância, telemonitoramento, enfim, mas precisa investir em equipes. Enfim, encerro aqui. Infelizmente, também eu tenho que ser um pouco antes, porque tem outro debate logo em seguida, mas dizer da minha alegria de participar dessa discussão, com esses meus colegas. Acho que isso nos dá energia para seguir lutando, porque a luta que nós temos pela frente não é pequena. Obrigado, Adriano. Eu vou aproveitar e já vou colocar umas perguntas do público, até para agilizar um pouco esse processo, para você pelo menos se pegar também essa interação com o público, né? A gente tem uma pergunta da Maria Esther. As duas perguntas são tanto para o Marcos quanto para a Rafaela, tá? A Maria Esther, que é mestranda aqui do IPOL, ela tem duas perguntas. Primeiro, vocês têm registrado um aumento de casos de questões de saúde mental na atenção primária durante a pandemia e como vocês têm lidado com isso? Que vai bem no sentido que a Rafaela estava comentando, né? E de uma forma mais específica sobre isso, os serviços da rede de atenção psicossocial, os RAPs, como os CAPs, estão funcionando normalmente durante a pandemia ou pararam? Então, essas são as duas perguntas da Esther. A professora Danusa Marques, ela faz a seguinte pergunta. A professora Danusa Marques é aqui, minha colega do IPOL.
Temos um sistema de saúde integrado SUS, um modelo de medicina de família definido, com potencial de organização historicamente fragilizado, sabemos, pensando em termos de políticas públicas, bem no sentido que a Rafaela e o Adriano chegaram a colocar mais agora no final, né, da apresentação. Pensando em termos de políticas públicas, do ponto de vista de governos locais, o problema da atenção primária hoje é mesmo a desorganização com o governo federal, entendo que boicotando mesmo, ou podemos falar de abandono desse tipo de política. Quando olhamos para os estados e municípios, é possível pensar em uma resposta com mais independência do boicote federal? E eu vou aproveitar e pegar uma carona aqui com essa pergunta da professora Danusa. Eu fico pensando nesses 3 eixos, né? Na verdade, seriam 4, né? Uma lógica meio do federalismo das políticas de saúde, que de um lado você tem um governo federal que já tem um indicativo bem evidente de uma baixa reação, uma reação insuficiente à crise que a gente está enfrentando. Ao mesmo tempo, a gente poderia pensar a coordenação das ações de enfrentamento à Covid, pensando pelas secretarias estaduais ou as secretarias municipais de saúde. Aí, nesse sentido, é o que a Danusa está colocando. Mas eu acrescento uma pergunta também aqui. A gente poderia pensar também numa organização da classe médica em torno de uma coordenação para o enfrentamento à Covid, sem depender necessariamente dessas estruturas, né? Então, dentro desse contexto atual que eu estou falando, né? Então, acho que a gente poderia inverter agora a ordem, pode ser, Rafaela? Você começar respondendo e depois o Marcos? Veja, essa questão que foi colocada pela colega, né, em relação à saúde mental, eu vinha colocando, né, isso vem num crescimento avassalador, né, seja pelas questões de violência domiciliar, né, seja pelas questões de violência de gênero, seja por esse ficar em casa, que não é tão simples, sobretudo para as pessoas que não têm seguridade social. Então, nós temos uma situação onde nós não temos uma economia que está girando, né? E essas pessoas que vivem em uberização, né? Com vínculos absolutamente frágeis, elas não estão tendo... eu estava conversando com o professor ontem, o professor Saulo, né, dizendo que são os novos pobres, né? Então, a gente tem aquela quantidade de pessoas miseráveis e aquela quantidade de fragilidade, né, dessas pessoas, e temos esses novos pobres, que são essas pessoas que foram atingidas aí de supetão com seus serviços não essenciais fechados, né, abruptamente, né, e passando realmente muita necessidade. Então, temos essa questão e temos também a própria questão das fragilizações de processos de saúde mental que já acontecem no nosso dia a dia e que vêm numa onda crescente em passo acertado com o empobrecimento, com a fragilização, o aumento do desemprego, com a fragilização de todas as políticas públicas. Então, a gente tem aí um agravante importante aí que veio também com a pandemia, mas não só, desses casos de saúde mental. Então, somado a isso, vem as violências. Então, esse ficar em casa, para essas pessoas, não existe. Na realidade, essas pessoas não dão conta de ficar em casa porque elas precisam sair para sobreviver, né? E aí elas se expõem, e não à toa, os últimos dados que estão chegando é de que são exatamente essas pessoas pretas e pobres as mais acometidas e as que mais vêm morrendo com Covid, né? E é importante a gente fazer esse recorte racial também. Nós estamos falando do povo preto e das pessoas pobres, que são a boa parte das vezes, esse conjunto é bastante similar, né? Então, os CAPs, e aí tentando responder também, eles não pararam de funcionar, mas também estão num processo de reinvenção do seu cuidado. Então, veja, eu como médica de família, eu trabalho com acupuntura, né, com auriculoterapia, trabalho com aromaterapia, trabalho com herbalismo, eu trabalho com uma série com florais, eu trabalho com uma série de questões, né, que são os meus recursos ali, né, da minha caixa de ferramentas, como diria nosso querido professor Emerson Menri, que vão precisar ser reinventados num momento como esse, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que reinventar o abraço, que é um dispositivo da clínica, a proximidade dos corpos, a gente tem um alijamento dos corpos,
no encontro clínico, que precisa ser breve, que precisa ser com máscara, que precisa ter pouco contato físico, que precisa ter, se for para ter um exame físico breve. Então, assim, são todos grandes desafios de construção e de reinvenção, né? A gente trabalha com abordagem comunitária, com grupos, todos os nossos grupos foram suspensos. Os grupos do CAPS também estão sendo suspensos, mas estão havendo atendimentos, estão havendo também aqui em Recife teleatendimentos, estão havendo ainda atendimentos, mas também com um tanto de fragilidades que vão precisar ser reinventadas, né? E aí essa reinvenção ela vai precisar acontecer na perspectiva da gestão, como a Adriano vinha apontando, essa reinvenção vai precisar acontecer na perspectiva da clínica, né? E não só da atenção primária, do próprio NASF, como também da rede da RAPS, né? Da rede da gente de saúde mental. Então, isso é uma questão. Eu não acho, e aí falando dessa questão das experiências, é claro que nós estamos à deriva, os estados e municípios eles foram postos à deriva na perspectiva de que não temos um comando único para um sistema que deveria ser único, né? Então, nós não temos um comando nacional, os estados e municípios estão sendo postos à deriva e a fazer coisas que, inclusive, vão além de suas próprias funções enquanto estado e município, pondo aí a chacoalhar o Pacto Federativo. Mas ocorre que nós temos também, né? E aí não é o SUS, ele por conta, ele tem muitas fragilidades, mas ele também tem muitas potências. Então, não é tão simples destruir uma política, um sistema único de saúde como o SUS é hoje. Então, não basta, o SUS ele é muito maior do que o Ministério da Saúde, né? Nós temos um sistema único que ele tem esferas e instâncias hierarquizadas, regionalizadas, nós temos tripartite, né? Nós temos a conversa dos entes municipal, estadual e federal, a conversa dos municípios em consórcios, a conversa do município com o Estado. Então, existe o CONASEMES, né, dos secretários municipais de saúde, existe o sistema. Um dado interessante, por exemplo, quando a gente teve esses dias de apagão de dados, por exemplo, da Covid, o que aconteceu? O CONAI se colocou e disse, nós vamos fornecer os dados. Então, perceba como não é tão simples destruir uma política e uma política de Estado, que não é só uma política de governo, né? O SUS ele não veio com a chancela de governos, ele vem atravessando com muita dificuldade em alguns momentos, e esse é um momento muito desafiador, mas ele vem também com muita potência e com uma série de atores, inclusive com experiências de municípios e de estados que vêm sendo bastante exitosas, né? Independente, né? É difícil chamar exitoso no momento atual que nós estamos. Mas, diante desse contexto, algumas coisas acontecendo que são muito interessantes. Então, a própria invenção do Consórcio Nordeste, né? A própria discussão que alguns estados e municípios estão tendo. Então, a gente tem isso. Agora, por outro lado, nós também temos uma desvalorização, e eu penso, Adriano, que uma desvalorização que é da OMS, mas não é só da OMS. A gente tem uma desvalorização crescente em cascata da discussão da atenção primária no mundo. A gente teve um levante importante em Alma-Ata, ali no início da década de 80, e hoje a gente está num lugar que a gente vai precisar disputar essa narrativa, né? Então, alguns municípios, eles, por exemplo, eles simplesmente desmontaram suas equipes, inclusive aqui no estado de Pernambuco e em outros estados também, eles simplesmente desmontaram suas equipes de saúde da família e as distribuíram em unidades para atendimento clínico de Covid. Quando nós, que trabalhamos com saúde coletiva e com medicina de família e comunidade, bem sabemos que não é assim que a gente resolve uma pandemia ou um surto epidêmico, né? Então, da porta do hospital para dentro, eu venho falando bastante isso, da porta do hospital para dentro, a gente não tem tanto ainda o que fazer. A gente vem batalhando e temos aí guerreiros e guerreiras lutando e arriscando suas vidas todos os dias. Mas a gente tem um bando de coisa para fazer da porta do hospital para fora que poderiam ser uma lição para o mundo, na medida que nós não temos um sistema de saúde desse tamanho, com essa pujança e essa descentralização, né? Adriano colocando 280 mil agentes comunitários de saúde. Então, assim, se fosse uma ação articulada, nós teríamos uma outra potência. Mas nós temos ilhas de coisas interessantes acontecendo, né? Então, é importante que se destaque. Em relação à questão da organização médica, eu acho que isso aí caberia, né, gente, uma outra mesa, a gente conversar só sobre isso, porque eu não teria como desenvolver isso em tão pouco tempo, porque é uma resposta bastante complexa, até porque quando a gente fala em organização médica, nós não estamos falando de um bloco monolítico, nós estamos falando aí de uma série de pessoas e de instituições e de interesses e de ideologias e de estar no mundo que são muito díspares. Então, quando a gente vai conversar isso,
a gente vai precisar colocar nesse, e vocês fazem isso muito melhor do que a gente, né? A gente precisa colocar nesse cenário, né, todo um xadrez dessas correlações de força, de todas essas outras perspectivas, para a gente ter um olhar, de fato, mais apurado do que se fala. Então, assim, a gente não tem um bloco monolítico para falar em organização médica. A gente tem uma disputa, haja vista, novamente coloco, a questão do uso da cloroquina, por exemplo, né? Que aqui em Recife foi uma coisa extremamente dramática, né? Com distribuição aí, colegas distribuindo nas comunidades, né? De forma desorganizada e sem prontuário, e uma distribuição aí de coquetéis de medicação, com apoio de indústria farmacêutica, de laboratório, de médicos, de empresários. Então, assim, isso é um tipo de organização médica, mas nós temos, por exemplo, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. A gente tem uma iniciativa, por exemplo, como os agentes populares de saúde. Eu queria fechar citando, e aí para a gente não, né, eu acho que tudo que a gente não precisa agora é de pessimismo, né, mas eu queria citar 3 invenções dessa pandemia que, a meu ver, são grandes novidades e que colocam uma luz importante para a gente pensar essa construção e essa invenção da atenção primária. A primeira delas seria o IPES, né, a Plataforma Eletrônica de Saúde, que o pessoal da FESP está montando, que é articulado com o Atende em Casa, com outras invenções de mapeamentos mais complexos, que garantem informações mais interessantes para a tomada de decisão, seja da equipe de saúde, isso é uma inovação, né, colocar as equipes de saúde para construir essas tomadas de decisão, não só os gestores, né, porque nós estamos com o pé na lama do SUS e nós, melhor do que muitas pessoas, podemos ajudar a construir essas decisões, porque a gente tem essa familiaridade com o território. Nós somos uma presença fortíssima do Estado e, às vezes, em algumas situações, a única presença do Estado nos territórios, sobretudo de baixa renda, né? Essa é uma invenção. A outra invenção seria os agentes populares de saúde, né, que vem sendo puxado aí por uma série de organizações, né, o próprio MST, a Rede de Médicas e Médicos Populares, enfim, uma série de atores, né, desse campo progressista vem inventando, construindo junto com universidades esse enfrentamento e essa construção de um improve, né, da educação popular em saúde e do que eu estou chamando de, reiteradas vezes, de equipamentos de proteção coletiva. A gente fala tanto de equipamentos de proteção individual, mas a gente precisa de equipamentos de proteção coletiva, né? E trabalhar isso, colocando a própria comunidade como multiplicadora e construtora desses saberes e dessas trocas, é uma coisa muito importante. Isso está no DNA da estratégia de saúde da família e precisa estar ainda mais potente, dada todas as cristalizações e toda essa desvalorização cultural que vem acontecendo na atenção primária. E a última, e não menos importante, né, e a meu ver, e aí de uma pessoa muito querida por nós, foi a iniciativa da série Unidade Básica, que vem disputar, né, com a Helena Peta, com a Ana Peta, com uma equipe, né, que vai unir as discussões de saúde coletiva e de atenção primária a uma peça importantíssima que é de arte, que é de disputa de narrativa e de política, e que é também, e aí eu falo como professor, um elemento pedagógico muito importante. Então, acho que a gente precisa disputar essa narrativa novamente. Não é à toa que a OMS, por exemplo, desvaloriza, né, a atenção primária, e eu concordo com essa análise de Adriano. Realmente, se isso tivesse vindo de uma outra perspectiva, acredito que o efeito cascata poderia ter sido outro, mas sei que também não é só a OMS, nós estamos precisando fazer uma reafirmação não só do SUS, né, enquanto política pública e patrimônio do povo brasileiro, mas também dessa ideia a qual nós dedicamos as nossas vidas, que é a saúde coletiva e a atenção primária à saúde. Desculpa me prolongar. Obrigado, Rafaela. Marcos. O Adriano tem um teto aí, então se ele quiser fazer alguma consideração antes da mesa, eu cedo aí a palavra. Ah, tá, beleza. Então, eu acho que a Rafaela trouxe muito, muito bem algumas questões do tanto que a gente está precisando se reinventar do ponto de vista do trabalho médico, né? Inclusive no campo da clínica, né? Quando o médico fala de clínica, é do contato direto do paciente, né? Você imaginar o quanto que a gente
se movimenta, né, a partir também de afetos, mobilizando afetos, inclusive nas relações durante os atendimentos, e imaginar como que isso está nesse momento, né? Tem colegas, eu estou em outro lugar, né? Como eu estou trabalhando, não estou mais atendendo diretamente paciente, né? Eu estou, inclusive, com outra experiência, tendo que, a partir aprender a dirigir entrevista só por telefone, né? Como valorizar determinados sintomas a partir do relato do paciente, entendendo toda a limitação disso, né? Mas vendo o que é que dá para extrair aí dessa... já que a laranja é o tema do dia, né? A fruta do dia, né? O que é que dá para tirar dessa laranja, né? Então, tudo isso a gente vai se reinventando, né? Tem colegas, um dos meus colegas que trabalha comigo é ex-residente da Rafaela, né? O Arthur, que está trabalhando comigo aqui na minha unidade. O Arthur, ele imprimiu uma foto dele grande e colou no mural do consultório, porque aquela paramentação toda, e ele é um médico novo na unidade, o pessoal só vê os olhos, né? Não vê a expressão, não vê a pessoa, não vê, tá, despersonaliza, né? Aí tipo, ele deixa ali, faz, ó, sou eu aqui, ó, tal, para tentar, isso produz outras aproximações, né? Do que a gente vai ter que inventar, né? Também está muito claro. Por exemplo, a gente está sem poder fazer atividade coletiva de grupo, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar na preparação aí, nos meses que antecederam, na verdade, desde janeiro, né? Quando já estava claro que ia chegar aqui no Brasil, a gente vinha fazendo educação em saúde, ó, via a apreensão das pessoas, puxava assunto na sala de espera e aproveitava para falar sobre Covid, sobre aquelas medidas iniciais, né, de etiqueta de tosse, né? Essa educação em saúde ao longo de janeiro em diante, né? Inclusive, nos dias que antecederam, fomos comunicando que ia mudar o fluxo na unidade, né? Tudo isso. Mas eu acho que eu vou, como já foi, a Rafaela já tocou em várias outras coisas, vou complementar a partir da pergunta, dialogando um pouco com a Danusa, vou fugir sobre a corporação médica, que, assim, como a Rafaela já pincelou aí, assim, não é um monobloco, assim, é uma heterogeneidade enorme de organizações, né? Tem todo um ecossistema de entidades médicas, de grupos médicos, não vai ter comando único. Respondendo sutilmente, diretamente a pergunta da não vai ter, comando não vai ter várias organizações com atuações, inclusive, de oposição, de choque, contraditórias, né? Como a Rafaela citou bem, aí no pessoal aí dos cloroquíneos, né? Os cloroquíneos, né? Então, isso não vai ter. Mas em relação à autonomia dos estados, aqui, o Distrito Federal tem essa especificidade que não tem governo local, né? Assim, o distrito, ele assume o que seria de estado e município, por um lado dá mais força, né? Aqui para mim, inacreditável as fragilidades. Demorou ainda não digerir bem a ideia da fragilidade do SUS aqui, porque é tanto dinheiro aqui, tanto dinheiro, e tanto dinheiro mal gasto, assim. Do ponto de vista, o Distrito Federal tem um outro patamar em relação aos outros entes da federação, né? Imposto de financiamento federal, inclusive para a área de saúde, né? Então, você imaginar que você tem uma cobertura que é baixa, sob qualquer parâmetro, chama atenção. E, ao mesmo tempo, algo que é importante lembrar que o governo do país é aqui, né? Então, é aqui onde o presidente Bolsonaro caminha nas ruas e produz aglomeração, né? É aqui onde você... Não é que você não tem liderança do governo federal, né? Dirigindo o enfrentamento. Você tem 31 dias com o ministro da Saúde interino, 31 dias com o ministro da Saúde interino, né? Com o ministro e com o governo o tempo inteiro jogando com o fatalismo, como se vai morrer mesmo, tem que morrer mesmo, com um discurso eugenista, que morram os fracos, os pobres e os doentes, e quem tiver histórico de atleta que vai sobreviver. Entendeu? É isso. Isso é algo que a gente precisa falar sobre isso, né? Desse contexto, desse discurso que toma a cena pública, né? Um discurso que tenta dizer, não, é isso mesmo, não tem o que fazer, então você vai conversar com as pessoas sobre o isolamento como se não houvesse muita
muita escolha, né? Quanto que a gente podia ter Estado, né? Para a atuação do Estado. A gente está aí. A gente está desde março com transmissão comunitária de uma epidemia no Brasil, que em 3 meses matou 1/3 do que a cólera matou em uma década, só para a gente ter ideia, talvez da maior epidemia que a gente teve, né, nos últimos, que a nossa geração vai lembrar, é a de cólera. Né? A cólera, em uma década, matou 150 mil pessoas, em uma década. A gente tem 3 meses, quase 50 mil pessoas, né? Vai chegar a 50 mil pessoas daqui a alguns dias. Você tem um contexto, inclusive, de tentativa de apagamento de dados, né? Com os cabeças de planilha torturando os dados para tentar apresentar. Agora é o placar da vida, né? Que vai para as mídias sociais do governo federal. Eles inventaram outros indicadores que nunca aconteceram e tentam dar a ideia de que está tudo bem, né? Ô Marcos, eu vou precisar sair agora. Deixa eu só fazer Vai lá, uma interrupção rapidinha. Só para, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite para participar desse debate. Acho que é um debate que demonstra que o Brasil, apesar do tamanho dos problemas que estão enfrentando, tem resistência, né? A história da construção do SUS é uma história de luta. Essa luta depende da ação de gente como a Rafa e o Marcos, que estão na ponta, trabalhando para salvar vidas e inovando, né? Acho que é o relato dessas inovações. Então, a nossa resistência tem que ser combinada com essa inteligência de produzir algo novo que venha conseguir dar resposta a esse conjunto de questões que a gente apresenta. Mas, aproveitando, assim, só para encerrar, como estamos num espaço, né, da ciência política, acho que as questões macroestruturais do SUS têm que ser analisadas e enfrentadas. Então, além dessa ação micropolítica nos espaços, nos territórios, a gente não vai conseguir construir um SUS generoso e universal e completar a reforma sanitária brasileira se a divisão do financiamento continuar 42% público, 58% privado. Isso é iniquidade inviável de você construir um sistema universal, uma enorme contradição. A gente não vai conseguir avançar mais o SUS se não mexer no pacto federativo, né, de redistribuir responsabilidades entre estados e municípios, se não repensar as formas de prestação de serviços. Né? Então, acho que tem questões aí estruturantes que têm que ser debatidas e o espaço da ciência política é fundamental para a gente fazer essa discussão, né, para pensar essas questões, mas também como é que a população entende, como é que a gente faz o jogo político para fazer a disputa em torno da construção de um sistema de saúde como a gente precisa, seja para garantir acesso à saúde, seja para proteger o povo, né, de epidemias como essa que a gente está vivendo. Então, eu vou pedir desculpa por sair antecipadamente, mas queria desejar a todos a continuidade aí de um excelente debate. Obrigado. Adriano, só para agradecer mais uma vez em nome do IPOL pela sua participação, tá? E boa atividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcos, pode retomar. Não, retomando, acho que o Adriano ele traz aí uma boa síntese. Eu também eu vou sair, como a Ava falou, a gente gosta muito de contexto, viu? E o médico família ele termina, médico família e comunidade termina tendo um pé grande, né? Um pé, uma mão, um coração nas humanidades em outros campos, né? Então, você vai imaginar, eu estava falando do tamanho da mortandade que a gente tem da inação. Veja, a gente tem há 3 meses já nesse contexto e a ajuda financeira do governo federal até agora não foi empenhada, minha gente. Os estados eles não têm mecanismos de emissão de moeda nem de dívida, né? Eles têm, seus impostos vêm basicamente de circulação de comércio e de consumo. Com a economia fechada, o governo federal deixou os estados numa encruzilhada. Vão fazer lockdown e não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento de servidores.
Imagine o caos social que a gente ia ter se, nesse contexto, polícia e servidores da saúde ficarem sem salário, né? Então, e a, quem tem a capacidade de emitir moeda, de se endividar, e o que é a dívida? É um pacto entre gerações. É a gente, agora o governo vai fazer dívida e daqui a 20 anos a gente resolve isso, porque agora as pessoas vivas são mais importantes, né? Quem era para estar garantindo condições para que a pessoa que eu cuido, que a Rafaela cuida, possam ficar em casa com comida, né? E com condição da sua sobrevivência tá garantida, né? Então, além de não ter liderança, você tem uma desarticulação e questões que não são sérias, assim, não são. Não que exista uma técnica pura, né? Sem política, não existe, né? Mas nunca tivemos um terraplanismo sanitário dirigindo a política de saúde do Brasil, né? Você tem o que não tem outro nome para me referir a isso que a gente está vivendo. Eu acho que o melhor termo é o terraplanismo sanitário, né? Que é esse contexto, né? Mas estados e municípios vai ter experiências muito interessantes. Alguns municípios, alguns que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui, né? O Rodrigo, né? Lá de Niterói, que é um ponto completamente fora da curva, né? Mas, em geral, você vai ter uma desarticulação. Acho que o que a gente está vivendo a atenção primária, ela já vinha sofrendo ataques há alguns anos, né? Pelo menos desde que começou o ponto de corte, claramente a partir de 2015, com as medidas de austeridade, lá no final do governo Dilma II, no início do governo Dilma II, e daí em diante a gente começou a ter uma aceleração disso, onde houve uma mudança da política e que antes, para você, como é que funcionava esse financiamento? Você tinha uma equipe de saúde da família e ela tinha uma equipe mínima, um conjunto de trabalhadores que era credenciado e recebia um financiamento federal. Esse financiamento federal representava 30%, 40%, 50% do custo total daquela equipe, né? E deixou de exigir a presença de agente de saúde para essa equipe. Então, quando você deixa no contexto de corte de gastos e que você diminui a exigência da quantidade de trabalhadores, qual é o resultado disso? Então, o resultado disso é que a quantidade total de agentes de saúde no Brasil vem diminuindo ano a ano, né? Então, isso é algo que acho que enfraqueceu também a atuação da atenção primária à saúde, né, de uma forma geral, à pandemia, né? Então, acho que é isso. Eu vou encerrar, se tiver aí outras perguntas. Não chegaram outras perguntas aqui não, e também por causa do avançar da hora, acho que era bom a gente... Acho que as pessoas estão desencorajadas a ter umas perguntas por causa da avançada hora. Essa dinâmica de webconferência de mais de 1h30 é cansativa, né? Acho que as pessoas estão começando a entender mais isso também. O ideal é 1 hora, viu? Exato. Mas pelo menos fica registrado aqui até para a gente divulgar. Depois vai estar disponível aqui no Facebook do IPOL para consulta posteriormente. Depois a gente também divulga no YouTube para ficar registrado em mais de um espaço. Então, gente, eu queria então encerrar aqui e agradecer novamente a participação do Marcos, da Rafaela, do Adriano, nessa discussão que eu acho que foi muito importante, acho que agrega muito no que tem sido uma dimensão constante nas discussões que a gente tem tido aqui dentro do IPOL, que é começar a valorizar mais essa interlocução entre as políticas de saúde e a discussão que a ciência política pode trazer para essas perspectivas, né? Acho que vocês apontaram vários eixos de encaixe aí que são importantes para essas discussões. E só gostaria de aproveitar e já fazer passar para frente aqui informação que na semana que vem a gente continua o ciclo de seminários com uma discussão sobre o lugar do Estado na contenção da crise econômica na pandemia, no dia 22, na segunda-feira, e na quinta-feira que vem a gente vai ter também já um outro ciclo programado, é o mesmo ciclo que a gente está tendo aqui hoje, que é sobre o Brasil, que vai ser sobre pandemia e os desafios para a sobrevivência da população em situação de rua, no dia 25, às 15 horas. Tá? Então, já deixo aqui esse convite para todo mundo, depois a gente também divulga com mais detalhes na página do IPOL do Facebook. Tá?
Então, Marcos, Rafaela, se quiserem falar alguma coisa, só para finalizar. Eu queria colocar só uma questão, queria novamente agradecer, dizer que estamos aqui à disposição, né? Acho muito importante esse lugar, como falei antes, né? Esse lugar da ciência política. Eu acho que vocês são muito importantes para aprofundar essas questões e nos ajudar nessas tantas reinvenções que vão para muito além da clínica, né? O debate de valorização da atenção primária, ele não é um debate somente da saúde, sequer um debate somente da ciência, é um debate que é público, é de todos e todas, na medida que todas e todos precisamos de saúde, né? Acho que o nosso grande desafio, para além dessas reinvenções todas, é a gente construir um olhar para além da pandemia biológica e a gente pensar, e aí vocês são muito importantes nisso também, nessa grande pandemia ética que nós estamos vivendo, né? Então, esse é o grande desafio do século XXI, nós finalmente entramos no século XXI, né? E essa talvez seja a tônica que nos acompanhará aí por muito tempo, então a gente vai precisar estar preparados e preparadas para o que virá, né? Que estejamos juntos e juntas, né? Ajudando com o que a gente sabe fazer de melhor, juntando as nossas mãos, né? Com muito álcool em gel depois, né? Mas que a gente consiga estar mais junto, pensando e construindo inteligência daqui para frente, cada vez mais articulados, né? Então, queria agradecer, deixar um cheiro enorme a Marcos, agradecer a professora Michele, agradecer a você, Carlos, e todos e todas do IPOL, né? E a Adriano também por esse debate que sempre nos enriquece, né? Pensar e mergulhar sobre isso sempre nos enriquece. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Marcos? Então, agradecer também, acho que eu fui professor, né, 5 anos na Federal de Pernambuco, voltei exclusivamente para o chão do SUS, né, o chão de fábrica, né, da operário da saúde, e é muito bom poder estar em contato com a universidade, né, com discussões que fazem a gente refletir, pensar e alimentam a gente de esperança, né, esse pensamento inquieto de sempre tentar buscar soluções, né, não fugir dos fatalismos, né, fugir dos fatalismos. Agradecer à professora Rafaela pelas palavras de carinho, né, que são mútuos, né, muito tempo que a gente está junto nessa estrada. E é isso, acho que a gente ainda vai viver muito, né? Pelo menos esse ano inteiro vai ter muita coisa ainda de produção, de compreensão, né? Para a gente aprender com esse processo da pandemia. E se tem uma lição que eu vejo é que o quanto que bastou uma pandemia para alguns liberais virarem keynesianos, né? Assim, o quanto que quem dizia não tem Estado, não tem Estado, não precisa de Estado, e uma hora para outra, não, tem que gastar dinheiro, tem que ter atuação. E é impressionante o quanto mesmo países com governos conservadores e que tiveram atuação pública pronta e rápida, né? Como a Alemanha e outros países, né? E é muito doído, né? A gente, enquanto país, tá chafurdando, né? Nessa lama, né? Muito doído, porque já começa a gente ter óbitos na nossa comunidade, né? A gente já tem lista de pacientes, já tem alguns pacientes que tiveram que pessoas morreram, né? Com coronavírus. Tem uma outra questão maior, que é da quantidade de pessoas que nem chega a ter diagnóstico, que o óbito é registrado como síndrome respiratória aguda grave, e que é esse o banco que o Ministério da Saúde está tentando sumir, né? Tem tratado, retirado dados, porque é onde aparece a parte de baixo do iceberg que não chegou nem a ter diagnóstico, né? Mas no mais é isso, agradecer a todos a paciência e a convivência, ainda que à distância, e estamos à disposição. Obrigado, Marcos. Então, agradeço novamente a participação de vocês, Marcos e Rafaela, e a gente mantém um contato, que eu acho que é importante realmente essa interlocução na saúde com a política e a ciência política também, né? Mas são dimensões importantes para o debate público atual. E eu agradeço também a participação do público que nos acompanhou. A gente se encontra aí na próxima semana.
Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.